Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais o Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou bater um papo com o deputado federal pela Frente Popular do Acre, o deputado Henrique Afonso, cruzeirense de nascimento e de representação política também. Não é não? Temos hoje um representante do Juruá no Ideias da Aldeia. Boa noite, seja bem-vindo, deputado. Boa noite. Para mim é sempre uma satisfação muito grande poder aqui estar nesse momento de um bate-papo que eu tenho certeza que isso vai trazer muitas informações para o Acre, para a região do Vale do Juruá e vai ser muito importante, né, para o nosso mandato, não tenho nem dúvida disso. Deputado, eu queria começar essa entrevista com uma questão um tanto quanto polêmica. Recentemente, acho que há 2 dias, nós tivemos a aprovação no Congresso da Lei de Biossegurança, uma matéria completamente que foi cercada de muita polêmica e falta agora só a sanção do presidente Lula para ela entrar em vigor. Por que é que essa matéria causou tanta polêmica? Eu, até antes de poder pautar sobre o que você está colocando, eu esperava que esse projeto não entraria agora em pauta, né? Em caráter de urgência e urgentíssimo na mesa diretora da Câmara Federal. É um projeto que ainda merecia a realização de audiências públicas. Acho que a sociedade precisaria ser ouvida, até porque a sociedade estava dividida, né? Estava dividida mesmo, que ali tinha 2 pontos polêmicos, tanto a questão dos transgênicos, aliás, não só 2 não, tinham 3, considero, as funções dos órgãos ambientais, a função da CTN-Bio e, para mim, a maior delas, que é a utilização de células-troncos de embriões humanos. Vamos falar sobre essas 3 questões, que inclusive para a gente poder entender melhor. Às vezes, quando a gente fala de lei de biossegurança, o que ficou claro, me parece que houve uma junção de várias matérias para serem votadas numa só lei. E isso, inclusive, complicou essa votação e foi um dos motivos dessa polêmica. Primeiro, a gente podia falar sobre as questões das funções dos órgãos ambientais e da CNT-Bio. A gente explicar um pouco o que isso trouxe de polêmica para essa questão. Eu acredito que, em linhas gerais, o projeto ele trouxe já uma complicação, né, dada 2 matérias que nós consideramos distintas. Uma que tratava da proteção da vida, que estava associada ao debate da utilização de células-troncos, e outro, as questões mesmo referentes à liberação dos transgênicos no Brasil. Na verdade, foi isso, né? E esse foi o grande problema que nós enfrentamos nessa questão. E desde o início que nós passamos a visualizar nesse projeto, é que, na verdade, os órgãos ambientais estavam sendo enfraquecidos no que diz respeito das suas atribuições, né, na definição de licenças ambientais, na definição de muitas questões que é de natureza dos órgãos ambientais e que estava se dando para a CTN-Bios. Esse foi o confronto mais importante que nós enfrentamos no início e nós passamos a ver nesse debate, quando nós entendemos, na verdade, que os órgãos ambientais, eles precisam ter os poderes, né, de governo e jamais poder abrir mãos, né, para um conselho formado de cientistas, em que pese a gente achar importante que os cientistas intelectuais, né, técnicos, eles sejam importantes, mas, a meu ver, eles têm que, a importância deles está exatamente no processo de assessoria, de assistência exatamente dos órgãos ambientais, né? Eu acho que nós não podemos inverter em termos de atribuições, em termos de funções básicas do ponto de vista da proteção da vida, dos cuidados que nós temos que ter nas ações humanas. Eu acho que esse deveria ser, né, na verdade, um atributo exclusivo dos órgãos ambientais e tendo, na verdade, os cientistas, os intelectuais, toda a parte técnica que tem, na verdade, a compreensão mais científica das questões relacionadas ao meio ambiente, como a assessoria. Deputado, só para a gente deixar um pouco mais claro, é porque os órgãos ambientais, como por exemplo o IBAMA, eles eram os responsáveis, enfim, são os responsáveis por emitir as licenças ambientais. E a CNT-Bio, na verdade, agora está tomando essa responsabilidade com relação aos transgênicos, é isso, né? Isso é que vai trazer algumas confusões nesse projeto de lei de biossegurança. Nós também não podemos também ser aqui radical e dizer que foi anulado nesse projeto de lei de biossegurança absolutamente as atribuições, as responsabilidades do IBAMA, né? E com relação aos outros 2 pontos, eu acho que talvez aquilo que mais tenha causado
essa polêmica e essa discussão seja com relação à utilização de células-tronco, que inclusive dividiu a própria bancada evangélica, que em tese deveria ter votado em conjunto, né, contra a lei de biossegurança. A utilização de células-troncos embrionárias ela é problemática, né? É tão problemática que gerou toda essa polêmica em torno desse projeto de lei de biossegurança. E você percebe tanto que no debate, agora, nesses últimos dias, a imprensa terminou focalizando nessa questão, porque é onde estava a maior polêmica. Quer dizer, e ao nosso ver, de cristão, hoje você liberar células-troncos embrionárias para tratamento de doença degenerativa, para nós é um atentado contra Deus, contra a Bíblia e, enfim, contra a vida. Lembrando que o senhor faz parte da bancada cristã na Câmara, não é? Eu sou daqueles que concebam a vida a partir da fecundação. A partir do momento que há a junção do óvulo e do espermatozoide, nós ali já concebemos uma vida. A palavra de Deus, ela no Salmo 139, no versículo 16, diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Isso era Davi falando com Deus. E ali, quando diz substância ainda informe, ali é um embrião na condição de blastocito, né, que os cientistas consideram como um aglomerado de células, nós consideramos ali já uma vida, já toda uma predisposição para a vida. Né? E se você, por exemplo, manipula, armazena ou produz embriões em laboratório, você está manipulando vida, você está produzindo vida, você está querendo tomar o lugar de Deus. E essa era e é a concepção do cristão que tem a Bíblia como seu referencial. Agora, o que é interessante é que grande parte também dos evangélicos, mesmo sendo cristãos, enfim, também tomando como base, até da sua própria atuação parlamentar, alguns princípios contidos na Bíblia, me parece que votaram a favor da lei de biossegurança, da utilização de células-tronco, porque entendem a concepção de uma outra maneira. Bem como também tem uma grande parte da sociedade também é a favor da utilização por conta das possíveis experiências que podem ser frutíferas, né, nessa área. Houve, na verdade, uma divisão, né, nos cristãos, porque tem cristão que concebe a vida a partir do 14º dia, a partir do momento que o sistema nervoso já passa a ter já o seu processo de formação. Né? E nós concebemos com 5 dias. A CNBB e a Frente Parlamentar Evangélica na Câmara tiveram suas posições oficiais contra esse projeto de lei de biossegurança, principalmente a utilização de células-tronco com embriões humanos, porque nós entendemos que a vida começa a partir da fecundação. Deputado, já que a gente está falando desse processo legislativo, do processo de construção dessa lei de biossegurança, o que é preciso para uma lei ser aprovada no Congresso Nacional? Em primeira instância, ele passa pela Câmara Federal ou pelo Senado. Passando pela Câmara Federal, como foi o caso do projeto de lei de biossegurança, nós aprovamos um projeto de lei que, inclusive, até proibia a utilização de células-tronco. Vai para o Senado. No Senado, ele sofreu mudanças e veio como substitutivo para a Câmara Federal. E a Câmara Federal, ao meu ver, contraditoriamente, aprovou o substitutivo do Senado. E agora vai para o presidente Lula sancionar. Correto. Deputado, e aí falando nesse trâmite da Câmara, recentemente a gente teve uma notícia veiculada nacionalmente que foi com relação à tentativa dos deputados federais terem um aumento por iniciativa do próprio presidente da Câmara, o deputado Severino Cavalcante, e de tentar fazer com que esse aumento ocorresse através de uma medida administrativa. Qual que é a sua posição com relação a isso? Qualquer aumento hoje, seja da Câmara Federal, do Parlamento, do Poder Judiciário ou do Poder Executivo, é improcedente. Nós não, por mais que queiram apresentar a juridicidade, a legalidade de um aumento, ele, até do ponto de vista ético, nós não concebemos, absolutamente. Né? A não ser que vá acompanhar exatamente a política salarial dos trabalhadores. Porque é inconcebível que o salário mínimo vá para R$300, tem um aumento que nós consideramos que ainda não contempla as necessidades básicas dos trabalhadores, os servidores públicos tendo também um aumento também muito pequeno, e de repente os deputados federais saem de 12 mil para 21 mil. Realmente é um absurdo, né? E graças a Deus que, dada a pressão da sociedade e da própria imprensa,
eu já percebi que se recuou. E eu espero que esse assunto morra na Câmara Federal, no Senado, e a gente possa trabalhar com tranquilidade. Porque o desgaste, efetivamente, não vai para o Severino Cavalcante como presidente da Câmara Federal. Mas para todos os deputados. Vai para todos os deputados federais. E ninguém, depois que a gente recebeu o aumento, vai querer saber quem foi a favor e quem foi contra. A imprensa, quando diz a Câmara Federal concedeu aumento, o Congresso Nacional concedeu aumento para os parlamentares. O que fica na memória do povo é que todos receberam. Então isso é um absurdo, isso é um desgaste político, é um desgaste ético, porque o presidente João Paulo conseguiu estabelecer uma boa ética na Câmara Federal e, de repente, no passe de mágica, nós passamos a derrubar tudo aquilo que nós construímos nesses 2 anos, de que é uma Câmara Federal realmente comprometida com as mudanças sociais e, principalmente, com um Brasil diferente. E nós não vamos construir um Brasil diferente a partir do momento que os maiores privilégios venham para os deputados federais, já que eles já têm muitos privilégios. E esses privilégios é que têm trazido uma carga muito negativa para nós, deputados federais. Inclusive, deputado, a situação por que passa a Câmara hoje, diante da presidência do próprio deputado Severino Cavalcante, é uma situação sui generis. Pela primeira vez, ou enfim, há muito tempo, pela primeira vez na história, o Partido dos Trabalhadores não se vê representado na mesa diretora da Câmara. Como é que o senhor avaliou essa eleição do deputado Severino Cavalcante? O senhor avaliou isso como uma derrota do governo? Nós ainda estamos nos recuperando e buscando compreender, até através da ciência política, o que aconteceu. Porque a tradição da casa, ela assegura, a tradição assegura efetivamente que quem tem que assumir a presidência da mesa diretora é quem tem o maior número de deputados federais. Você quebrar o princípio da proporcionalidade, para mim isso é uma agressão à democracia. E nós tínhamos um candidato, que era o Greenhouse, que é o candidato oficial, que foi exatamente definida pela bancada do PT. A candidatura avulsa do deputado Vigílio Guimarães é que, na verdade, terminou criando um transtorno no processo e quebrando com esse princípio da proporcionalidade. Porque aí o PP, partidos inclusive da base aliada, como o PP, lançou o candidato Severino Cavalcante, a oposição, PFL, o deputado Aleluia, e se criou a parafernália naquele processo eleitoral. Que se pensava que era democracia e, na verdade, não era. E o que aconteceu? Que, literalmente, o Partido dos Trabalhadores, que tem o maior número de deputados federais, não tem hoje um representante na mesa diretora. Realmente, isso é uma derrota para o Partido dos Trabalhadores, é uma derrota para o governo, porque não tem como indicador apenas a entrada do deputado Vigílio Guimarães, mas também tem um descontentamento na base aliada, que isso precisa ser apurado, precisa ser avaliado da maneira como é que o governo Lula está se relacionando com a sua base aliada, e isso está sendo avaliado, com certeza deve ter reparos, e nós precisamos também saber o que é que a base aliada quer do governo Lula, porque nós temos o compromisso de estabelecermos um Brasil com ética, e o governo federal não pode se relacionar com os deputados dadas as exigências que o deputado tem, porque nem todas as exigências elas são de acordo com a ética, ou seja, de mudança, de grandes projetos que o Brasil precisa ter para mudar essa configuração triste que o Brasil tem hoje. Agora, deputado, me parece que, pelo menos grande parte da imprensa assim noticiou, que o motivo de ter acontecido essa situação sui generis, diferente na Câmara, foi o fato da própria candidatura do deputado Greenhouse, de ter sido algo que não tinha sido digerido pelo próprio PT. O senhor concorda com isso? Não, eu não concordo. Eu acredito até que se, por exemplo, nós não tivéssemos tido uma segunda candidatura do deputado Vigílio Guimarães, que teve a oportunidade na bancada do PT de se apresentar como um candidato, elaborou um documento e assinou retirando em favor da candidatura do Greenhouse. Se não tivesse tido essa entrada, o Greenhouse hoje era presidente da Câmara Federal. Embora que tivesse muitas resistências, tanto na base aliada ou na oposição. Mas o fato é que eu tenho certeza que a base aliada e a oposição iria respeitar a candidatura que a bancada do PT apresentasse para a presidência da mesa diretora. O problema é que quando os partidos da base aliada, os partidos da oposição perceberam que o PT estava com dois candidatos e que nem o próprio PT tinha se decidido e também estabelecida a unidade, como é que nós vamos ter unidade aqui na Câmara Federal se o próprio PT não está tendo unidade? Então, criou-se todo o transtorno. A meu ver, essa foi a questão fundamental que gerou tudo isso.
Deputado, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre o Vale do Juruá. Afinal, o senhor está vindo de lá agora e tem bastante informação para passar para a gente. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta conversando com o deputado Henrique Afonso pela Frente Popular do Acre. Deputado, uma das principais bandeiras levantadas na sua legislatura e na sua atuação política como um todo tem sido a criação ou estabelecimento da Universidade da Floresta. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, para o Acre inteiro, o que vem a ser a Universidade da Floresta. A Universidade da Floresta, ela vai ser uma fonte geradora de ciência e tecnologia na Amazônia. E ela vai começar na região onde está concentrada a maior biodiversidade do planeta Terra. Você tem ideia, a região do Vale do Juruá hoje, do seu território, tem 90% de cobertura florestal. Então, a riqueza de biodiversidade que nós temos ali de plantas, raízes, micro-organismos, e associado a isso também um conhecimento extraordinário das nossas populações tradicionais, principalmente das nossas etnias, comunidades indígenas e também dos nossos seringueiros que têm um convívio com a floresta. Esse relacionamento que é centenário e das nossas comunidades tradicionais com a floresta gerou uma riqueza fantástica da nossa biodiversidade. Uma riqueza que certamente é muito maior do que a borracha, do que a madeira. E nós dizemos isso com convicção porque a cura da AIDS, a cura de muitas doenças que o homem ainda não encontrou, pode estar ali na floresta. E pode estar no conhecimento, em algum rito indígena, pode estar no conhecimento de algum pajé, de algum cacique. A gente, ou de qualquer índio, ou do seringueiro, pela convivência que ele tem com a floresta. A riqueza da nossa biodiversidade, ela hoje, nós não temos como estimá-la. E, na verdade, 10% da Amazônia é o que hoje se pode se conhecer através dos centros de pesquisa, de instituto de pesquisa. 90% ainda está para se conhecer. Então nós precisamos de uma universidade que ela esteja pautada em uma das suas maiores preocupações, conhecer, né, esse acervo de conhecimentos que tem das nossas populações tradicionais e principalmente dessa nossa biodiversidade. E a Universidade da Floresta, ela vem exatamente para isso, para gerar esse conhecimento. Não só gerar o conhecimento, como também gerar tecnologias a partir dele e uma ação efetiva na Amazônia, garantindo um projeto de desenvolvimento sustentável para os seus estados e para as suas regiões. Deputado, e aí eu pergunto, na verdade, a intenção de se aliar conhecimento científico e conhecimento tradicional, ela não é nova. Contudo, agora, principalmente com essa temática da Universidade da Floresta, ela vem se tornando cada vez, parece que mais próxima de se realizar de fato. Como é que isso vai se dar na prática? Você tem como exemplo a Enciclopédia da Floresta, que foi trabalhado pelo Dr. Mauro Almeida, que é um pesquisador acreano e que é professor e pesquisador da Unicamp. Ele desenvolveu todo um trabalho, inclusive, na região do Vale do Juruá, e o seu trabalho de pesquisa terminou gerando uma enciclopédia extremamente interessante, onde ali está a história das nossas aldeias indígenas, dali, do conhecimento delas e também de uma boa parte da nossa biodiversidade. E como foi que foi gerado esse conhecimento? Foi a partir do doutor da academia com o doutor da floresta. Inclusive, a autoria não é só do doutor Mauro Almeida, mas também de todos aqueles que participaram desse processo. A convivência do conhecimento das nossas populações tradicionais com o conhecimento dos doutores das nossas universidades não vai ser uma coisa muito fácil. Eu acho até que o que tem de mais inovador na Universidade da Floresta vai ser exatamente sintonizar esses dois tipos de conhecimento e, acima de tudo,
valorizar o conhecimento das populações tradicionais, tanto quanto é valorizado o conhecimento da academia. Esse vai ser um esforço que nós vamos ter que trabalhar dentro de uma perspectiva de desenvolvimento da Universidade da Floresta naquela região, mas que nós vamos ter que ter, né, a humildade tanto do conhecimento das populações tradicionais como também dos doutores da academia, que nem todos ainda concebem o conhecimento das populações tradicionais como um conhecimento verdadeiro. Você pega como exemplo o rito do cambô dos catuquinas, lá de Cruzeiro do Sul, da BR-364. Do sapo cambô. Que é do sapo cambô. O sapo, aquele conhecimento ali, ele fez com que hoje os laboratórios percebessem que tem algo ali que está ligado à cura, né, de muitas doenças que atinge o sistema imunológico do indivíduo. Tanto que muitos laboratórios estrangeiros, infelizmente, levaram o nosso sapo cambô, né, estão lá trabalhando, inclusive já em processo, não sei se ainda concretamente se já patentearam. Mas estão em processo. Mas deve estar em processo, né, e já há uma ligação, né, segundo algumas instituições, de que a secreção do sapo cambô está associada ao tratamento da AIDS, né, do mal de Pax e de outras doenças. Nós estamos falando agora da utilização de células-troncos de embriões, quando nós temos hoje todo esse cenário aqui da Amazônia, com toda essa riqueza da biodiversidade, que pode ser pesquisado. Né? E, deputado, e já existe algum plano de instalações físicas ou mesmo de concepção de parâmetros curriculares para o estabelecimento dessa Universidade da Floresta? A Universidade da Floresta já está aprovada. Né? O Ministério da Educação e Cultura aprovou no ano passado, dentre mais 10 universidades, que ela não é uma universidade independente, ela vai ser uma extensão da Universidade Federal do Acre, com uma estrutura, onde essa estrutura nós temos o Centro de Formação em Tecnologia da Floresta, que vai ser responsável pela extensão, temos a graduação da Floresta, que vai ser responsável pela administração das faculdades, e temos o Instituto de Biodiversidade e Manejo de Recursos Naturais, que vai ser um centro de excelência de pesquisa e pós-graduação. Então ela vai ter o tripé, ensino, pesquisa e extensão. E o MEC já aprovou, colocando como um dos projetos estratégicos do Ministério da Educação e Cultura. E diga-se de passagem que a Universidade da Floresta está sendo considerado um dos melhores projetos, junto inclusive com a Universidade do ABC, que está dentro dos parâmetros de uma universidade para o século XXI. A gente se alegra muito por isso. Tanto que o ministro Tasso Genro chamou esse projeto de extremamente inteligente, porque ele garante efetivamente uma ação da universidade na região e principalmente a proteção da nossa biodiversidade e o aproveitamento de maneira sustentável dos conhecimentos dela e também da própria biodiversidade. Né? Eu acho que isso é que faz com que chame a atenção a Universidade da Floresta. Deputado, já que a gente está falando da Universidade Federal do Acre, como é que o senhor avalia hoje a atuação, a chegada, propriamente dita, da Universidade Federal do Acre no Vale do Juruá? Eu acredito que ela já está completando 14 anos ali com o curso de Letras e Pedagogia. E essa, em Cruzeiro do Sul. Já em Cruzeiro do Sul. Ela já tem toda uma atuação, né? E não só, né, em termos de graduação, mas também na pesquisa, né, e na extensão. Nós temos que considerar isso. Agora, com a chegada da Universidade da Floresta, isso vai fazer com que aumente o número de vagas, isso vai fazer com que a gente possa ter realmente, sistematicamente, todo um processo de pesquisa daquela região, e vamos ter também uma atuação muito mais forte da Universidade Federal do Acre dentro dessa estrutura, onde a estrutura da UFAC está pensando dar uma relativa, uma certa autonomia para que a Universidade da Floresta ela tenha condições realmente de ter uma atuação dentro dos marcos de exigência de uma universidade. Ela não pode continuar como ela está, como núcleo em Cruzeiro do Sul. Nós já temos garantido 4 milhões de reais à UFAC, 1 milhão de emenda de bancada, da bancada que já está liberada, 3 milhões em fase de liberação, pelo menos foi o que ficou prometido pelo Ministério da Educação e Cultura, vai ter concurso para 30 vagas para professores, federalizar esses professores, né? E já temos assegurado os 500 mil do Ministério de Ciência e Tecnologia, que junto com o governo Jorge Viana, vão implantar um dos componentes da Universidade da Floresta agora em abril, que é o Centro de Formação e Tecnologia da Floresta, que é uma rede de laboratórios
associado às demandas da Universidade da Floresta e também à realidade vocacional em termos de profissionalização e de formação de competência da nossa região. Bacana. E vai ser instalado no município de Cruzeiro do Sul? No município. Vai ter, que o Centro de Formação e Tecnologia da Floresta, que é um componente da Universidade da Floresta, ele tem a unidade da cidade, que vai ser fixada em Cruzeiro do Sul, a unidade fluvial, que vai funcionar dentro dos barcos, e a unidade da floresta, que vai ser exatamente nas aldeias indígenas, nas reservas extrativistas e em outros locais. Bacana. Deputado, e além, enfim, da educação, vai ser uma proposta de educação que acaba norteando o desenvolvimento da região do Vale do Juruá, que outros tipos de proposta têm sido implementadas para o desenvolvimento da região? O governo Jorge Viana, ele sinaliza agora para esse ano e para o próximo ano algo que para mim resolve o problema do isolamento geográfico de Cruzeiro do Sul, que é o asfaltamento da BR-364. Que a gente sabe que não é muito fácil, mas para esse ano, pelo menos já está sinalizado o asfaltamento de 90 quilômetros esse ano e o próximo ano, e aí efetivamente nós vamos ter Cruzeiro do Sul a Feijó, ou seja, toda a região do Vale do Juruá integrada, ligada. Isso vai fazer com que o governo do Jorge Viana, se Deus quiser, pelo respeito que ele tem no âmbito internacional e nacional, já deixe também, se Deus quiser, com os contratos firmados para terminar Manoel Urbano a Feijó. Quer dizer, o próximo governador, acredito eu, e tudo que a gente quer é que o governador Jorge Viana termine essa estrada. Mas se o Jorge não conseguir terminar, e não é por falta de dinheiro, não é por falta de condições, isso aí nós não temos dúvida, pelo que representa estrategicamente para a economia amazônica, para a economia brasileira até, né, e a gente tem como provar isso, né, que é a entrada pelo Pacífico lá por Cruzeiro do Sul, eu tenho sempre defendido isso, o que representa, mas eu acredito que o próximo governador vai ficar com pouquinhos quilômetros para fazer, embora que é o trecho mais crítico, mais complicado por causa da quantidade de tabatinga que existe de Manoel Urbano a Feijó. Mas o meu mandato de deputado federal tem se aliado ao governo Jorge Viana para que a gente possa, junto com o senador Tião Viana, o senador Cibá e outros deputados federais, para que a gente possa já deixar essa esperança para a região do Vale do Juruá. Deputado, então existe também essa defesa da saída ao Pacífico por Cruzeiro do Sul? Evidentemente, nós não temos nem dúvida disso. De Cruzeiro do Sul, né, ali, por exemplo, para Pucallpa, são 200 quilômetros. Cruzeiro do Sul hoje compra 1 quilo de cebola por R$6, 1 quilo de tomate por R$6. O Rio Branco está comprando aqui em promoção, muitas das vezes, comprando de 90 centavos, quando o tomate está mais caro, são R$2 e poucos. Quer dizer, nós estamos comprando de R$6. Se nós nos ligamos ali com o Pucallpa, nós vamos comprar 1 quilo de tomate por R$1. Quer dizer, o custo de vida ele vai efetivamente diminuir. E de Pucallpa a Lima já está asfaltado. Né? E todo mundo sabe que hoje, até os produtores de soja do Mato Grosso têm essa expectativa para que ou saia aqui por Assis Brasil ou por Cruzeiro do Sul, para que a soja chegue mais barata no Peru e tenha condições de aumentar até mais a exportação dessa região. E eu tenho sido assim, um árduo defensor para que a gente possa estabelecer um vínculo, né, uma integração ali Pucallpa a Cruzeiro do Sul, porque eu sei que tanto Pucallpa vai ganhar, porque Pucallpa e Lima compram carne de longe, né? Quer dizer, ele não tem produção de carne. E nós temos ali Tarauacá, Cruzeiro do Sul, e agora o governador Jorge Viana asfaltando a região do Vale do Juruá, vai ficar muito mais fácil. O governador tem também como um dos seus vieses estratégico para o desenvolvimento regional dali da região do Juruá, essa entrada para o Pacífico ali também por Cruzeiro do Sul. Não tenha dúvida disso. Deputado, já que a gente está falando dessas duas regiões por onde, enfim, pode ser a saída do Brasil para o Pacífico, né? E essas duas regiões passam pelo estado do Acre, seja por Cruzeiro do Sul, seja ali por Assis Brasil. A pergunta que eu faço é no seguinte sentido: aquela região ali que é conhecida como a região MAP, do estado do Acre, dos departamentos de Pando e de Madre de Dios, do Peru, é uma região que há alguns anos já vem, enfim, tendo um bom relacionamento e pensando num desenvolvimento conjunto. Como é que está essa mesma situação de binacionalidade, no caso lá de Cruzeiro do Sul, que não faz essa fronteira com a Bolívia, com Pucallpa propriamente dito, ou mesmo com o próprio país, Peru? Qual é a relação que está sendo estabelecida naquela região? Não tão avançada, né? Como está aqui, né, para as bandas de cá. Né? Agora, o governador Jorge Viana já liderou uma caravana e nós tivemos em Pucallpa
E ali foi estabelecido alguns acordos, inclusive, como os peruanos chamam, a construção da carreteira, né? Que é a estrada. A estrada. Só que a construção daquela estrada por ali, mas vai passar, sabe por onde? Lá pelo Parque Nacional da Serra do Divisor. Quer dizer, o Parque Nacional da Serra do Divisor hoje é uma área de preservação permanente. permanente. De preservação permanente e uma estrada passar ali é uma agressão à riqueza. Acho que os horizontes que nós temos que ter para o Parque Nacional da Serra do Divisor tem que ser uma fonte para o ecoturismo, né? E essa questão da estrada é uma questão que tensiona, porque, na verdade, tem todas as questões ambientais. Você vai passar uma estrada onde 90% é de cobertura florestal, é onde está concentrada a maior riqueza de biodiversidade do planeta Terra. Então, não é uma coisa muito simples. Cruzeiro do Sul hoje, a Rio Branco, nós estamos ligados via aérea. E eu queria até abrir um parênteses aqui, né, e dizer o quanto vale a pena quando você tem um mandato de deputado federal que luta mesmo, e não só de um mandato, mas de um governo, o senador Tião Viana, o senador Cibá, essas pessoas que têm nos ajudado ali no Juruá. Hoje uma passagem aérea da Varig e da Rico está R$ 145 e estava R$ 283. E era difícil a gente convencer as empresas aéreas. Do mesmo modo, nós podemos estabelecer essa ligação ali de Pucal para Cruzeiro do Sul. É possível você ter um cargueiro vindo de Lima trazendo verdura para nós ali em Cruzeiro do Sul e a gente comprar 1 quilo de cebola, 1 quilo de tomate por R$ 1,50. Preço acessível. É possível. Né? E o problema é que o que está na nossa cabeça é rodovia. A gente não pensa em ferrovia, a gente não pensa... A via fluvial. A via fluvial é mais difícil. Embora que tenha acesso... Para a ligação com o Peru, com certeza. Difícil, é muito difícil. Muito embora seja a via mais utilizada para o contato entre os municípios ali de Marechal Thaumaturgo. Com certeza, mas é muito difícil. Por exemplo, em época de verão, você também não transita ali para Thaumaturgo, é muito difícil a gente... Por exemplo, numa restauração, é preciso muitas das vezes você ter que estar empurrando o barco, né? Então, não tem condições. Então, o que nós temos que pensar é isso. Eu acho que essa iniciativa que nós tivemos a nível de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, de facilitar para as camadas mais pobres o direito de ir a via, o acesso aéreo, a mesma coisa pode acontecer ali também. E o governador Jorge Viana entendeu isso. E estava tudo preparado, inclusive o ministro das Relações Exteriores do Peru nos ajudou muito nisso. Nós fomos, inclusive, em Brasília, fizemos várias embaixadas junto à embaixada peruana e estava tudo pronto. E eu não sei por que não aconteceu. O que está emperrando? Aí você entra a questão da vigilância sanitária e tem que ver se as batatas, o tomate tem que ter a permissão daqui do Ministério da Agricultura, do Ministério da Agricultura São do os Peru. trâmites São as cláusulas de barreiras que às vezes dificultam por causa da burocratização nas relações internacionais, que faz com que a gente compre 1 quilo de cebola em Cruzeiro do Sul por R$ 6. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia. E eu é que agradeço, né? Estou muito feliz de poder ter tido esse momento aqui de debate, né? Que Deus abençoe o Acre, Deus abençoe a região do Vale do Juruá e poder dizer que, graças a Deus, que hoje nós temos um governo, nós temos uma bancada federal que estão sintonizadas, principalmente naquilo que é mais importante para o desenvolvimento da nossa região, né? Para que o nosso povo mais pobre realmente possa ter condições de ser mais feliz. Essa é a nossa busca, essa é a nossa persistência de conquistar um Acre bem melhor. E graças a Deus que eu estou incorporado dentro de um projeto político, de um projeto econômico, de um projeto social que é capitaneado e liderado pelo governador Jorge Viana, para que a gente possa ter um Acre melhor. E nós vamos chegar lá, não tenho nem dúvida disso. Obrigado, então, deputado. Obrigado também às 22 cidades que acompanharam esse bate-papo com o deputado Henrique Afonso, principalmente aos telespectadores do Vale do Juruá. Nosso abraço e até a próxima.
Você já sabe, de segunda a sexta, às 10 da noite, tem Ideias da Aldeia. No programa de hoje, eu vou estar conversando com o deputado pela Frente Popular, Henrique Afonso. A gente vai estar batendo um papo sobre o Vale do Juruá e alguns assuntos que estão acontecendo e polemizando na Câmara dos Deputados em Brasília. Não é isso, deputado? Com certeza. É um bate-papo que vai falar das coisas, dos acontecimentos e questões do Congresso Nacional, do Brasil e também da nossa região do Juruá. Você não pode perder, é hoje às 10 da noite. A gente se vê. Eu sempre erro.